de uma maneira um pouco geral, assim, essa característica que você falou, Portuga, do perde e pressiona, ela não é tão evidente assim no Leonardo Jardim, tá? Ele faz isso, mas ele faz isso muito mais ponderado do que outros técnicos do futebol, tá? Ele, inclusive, ele gosta de trabalhar numa marcação que eu particularmente não gosto tanto, que é a meia pressão. Ou seja, você não fica tão baixo e você também não marca lá em cima. Você fica um meio termo disso. Você cerca. Dito isso, o Leonardo Jardim não vai ensinar o William a jogar futebol. O Leonardo Jardim ele não vai ensinar o Kaique a jogar futebol. O Leonardo Jardim ele não vai conseguir recuperar o Romero. O Leonardo Jardim ele vai ter muita dificuldade com o Eduardo. Dito isso tudo, o problema do Cruzeiro ele não era só o técnico. A gente bateu muito aqui no professor Fernando Diniz e acho que as críticas eram justíssimas, porque, convenhamos, um futebol medíocre, né, que era apresentado pelo time do Cruzeiro, mas a bem da verdade é que, tecnicamente, o Cruzeiro tá um time medíocre. Você vê e revê o jogo, eu tive a oportunidade de rever o jogo ontem, mais uma vez, assim que eu fui fazer as minhas coisas, eu revi o jogo, né? Vi no Mineirão, depois revi em casa. Tecnicamente o time tá errando muito. E tá errando coisa boba, né? E além de estar errando muito, eu não vou nem aqui citar o glorioso Lucas Silva, porque o vespeiro do fã-clube vai para cima de mim, mas eu não estou nem aí. É, é, Cara, impressionante como ainda tá faltando coordenação para alguns atletas, né? Entre eles, o artilheiro do Cruzeiro no ano, que é o tal do Gabigol, né? Que é sim um baita de um atacante, é um jogador de um nível muito alto, mas se alguém falar que ele tá jogando bola, eu vou ser o primeiro a discordar deste ser humano. Tá todo mundo vendo que o Gabigol ele tá num ritmo, por exemplo, muito diferente do Dudu. O Dudu, sim, é um cara que, caramba, impressionante o nível que o Dudu tá implementando no time. Agora, é pouco, né? E aí, a minha pergunta é: ontem o Cruzeiro ele controlou o jogo. Isso eu concordo. Ele controlou o jogo. Mas na primeira que o América foi, que teve ali mais de 3 ou 4 passes à frente da grande área, o gol aconteceu. Isso, sabe o que foi isso, senhores? Sabe o que foi isso, senhores? Isso se chama falta de agressividade. É um time que não é agressivo sem a bola. É um time que cerca Lourenço. É um time que não consegue roubar uma bola e já partir em velocidade. O Cruzeiro é um time hoje que não consegue fazer uma marcação mais bruta no meio-campo. E isso tem a ver com o Matheus Pereira. Isso tem a ver com o Matheus Henrique também. Tem a ver principalmente com o Romero, com os dois laterais que não sabem morder. E vai estourar, sabe aonde, senhoras e senhores? No Jonathan Jesus, no Cássio, no Fabrício Bruno. A verdade, gente, é que o time do Cruzeiro hoje, com todo respeito a todo mundo ali, tá? É um time de come e dorme. Você não vê ali sanguinho na hora de jogar um futebol. Você não vê o olho da galera brilhando porque o Mineirão tá lotado. Estes senhores estão achando que eles são quem? O que estes senhores acham que eles são? Dito isso, o Lucas Silva não pode jogar mais pelo Cruzeiro. Eu já tô falando, já tem 2 anos. Mas enfim, alguém tem que colocar na cabeça deste português que ele não pode jogar. O Romero não está. Como é que eu posso dizer de uma maneira carinhosa?
chegando não está junto. se justificando, não, ele não está se justificando como titular. Tem um Wallace no banco de reservas que, com todo o problema físico do Wallace, a torcida merece ver mais do Wallace como titular em campo, jogando futebol. O Eduardo é um jogador que a gente simplesmente não lembra que ele está jogando futebol. E os dois laterais, senhoras e senhores, estão praticando outra coisa, porque futebol também não é. Então, gente, o buraco não é tático, o buraco não é só treineiro, o buraco é bola. Tá faltando técnica para esse time. Tá faltando, perdão, errar menos. O Cruzeiro tá errando demais. O Cruzeiro teve não sei quantos gols no ano e 60% deles foram de pênalti, gente. Vocês têm noção disso? E assim, honestamente, o português vai ter que mostrar, sem dúvida nenhuma, o salário dele agora, porque, olha, ele vai ter trabalho. Ele vai ter muito trabalho. Muito Então, trabalho. Olê, ele realmente, eu concordo muito com o que você fala, mas eu acho que ele erra muito, porque primeiro ele era um time mal treinado, muito mal treinado. Certos jogadores, eu entendo o que você está falando. O Eduardo eu achei uma péssima contratação, porque para mim é um cara acomodado, a reserva o agradou e ele veio para ser reserva no Cruzeiro. Ele já chegou no Cruzeiro reserva. Ele saiu do Botafogo reserva e continua reserva no Cruzeiro. O nosso querido. Como é que é o nome do nosso amigo aí do Cabito, que ele quer que saia do time de qualquer jeito? Às vezes ele esquece. Lucas Silva. Lucas Silva. O Lucas Silva não tinha tamanho no Cruzeiro. Já que ele tá, o cara põe no campo para ver. A culpa não é do treinador. Agora, eu espero que ele se convença que o Lucas Silva não é jogador do Cruzeiro. Ele não pode jogar no Cruzeiro. Concordo, Cabito? Mas ele só entra no campo porque os caras não dispensaram. Eu acho que o time erra muito porque ele é mal treinado. Foi mal treinado e não tem uma sequência de jogos e de treino onde o treinador consiga colocar isso na cara dele. Me preocupa, o Cabito tem mais conhecimento que eu sobre o passado do nosso querido Jardim. Se é um treinador que não trabalha com intensidade no futebol brasileiro, ele está ferrado. O futebol brasileiro exige isso. Esse pé pressiona, essa vontade, essa coisa, precisa disso. Todo time no futebol brasileiro tem necessidade de ter isso. E se o Cruzeiro não tiver, ele vai só olhar, só cercar, e isso é muito pouco. Ele precisa ter mais iniciativa de força de ataque. Quanto ao Gabigol, eu acho que ele é um pouco diferente do Dudu. São características diferentes. O Gabigol, ele precisa ser municiado. O Dudu, e quando ele não é... O Dudu, você vê ele mais, né? O Dudu é um jogador que cria oportunidade para ele. Isso. O Dudu vai buscar, vai dar trombada, corre e tal. O Gabigol, não. Ele precisa da bola lá. E quando a bola não chega, ele começa a se irritar e vir buscar errar, e aí toma cartão, reclama, o futebol dele some. Então, eu acho que, no primeiro momento, cara, eu acho que todas as críticas que o Cabito fez estão ok, elas são válidas. Mas eu só não vou com tanta força exatamente porque ainda não deu tempo. Não deu tempo. Agora, se você tirar a situação do técnico e colocar, olha, individualmente esse jogador já está perturbando o time do Cruzeiro, já vem jogando mal há não sei quanto tempo. Dá para falar assim. Porque o treinador chegou agora. Alguns caras estão aí há muito tempo e tem que se justificar assim.